Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 15. Nós vamos falar hoje sobre os passos para a decadência espiritual, com base nesse texto extenso que fala sobre a traição de Pedro, a negação de Pedro, e bem como o julgamento de Cristo na casa do sumo sacerdote Anás. Então, peço que você abra a Bíblia aí, em João, repito, capítulo 18, versículo 15. Todo domingo nós estudamos na nossa igreja o Evangelho de João, verso por verso. E nos encontramos hoje, portanto, no capítulo 18, versículo 15. Já estamos caminhando para o final, que me leva a crer que esse ano eu, pela graça divina, terminarei essa série de exposições bíblicas. Que a partir de agora o Espírito de Deus nos visite. Que Deus fale conosco. A gente prega esperando isso. Carregando no coração essa expectativa. Há um texto clássico sobre o tema que se encontra no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que enquanto o apóstolo Pedro pregava, o Espírito Santo caía sobre os ouvintes, lá na casa de Cornélio. Que aconteça isso na sua casa hoje, onde quer que você esteja, que a palavra venha com fogo. Você não está no templo, não está na companhia dos demais membros da igreja, contudo, você está na presença do Criador, diante de cuja face você sempre está. Dele você não pode fugir. E isso é bênção, porque significa estar na presença de quem mais nos ama e que quer falar hoje ao seu e ao meu coração. João, capítulo 18, verso 15, que o Espírito Santo nos auxilia a partir de agora. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. O Senhor Jesus havia sido preso e, nesse momento, encaminhado à casa do sumo sacerdote emérito Anás. E aí, então, o texto destaca a decisão corajosa de dois discípulos de Cristo. O apóstolo Pedro e um outro discípulo que nós não conhecemos a identidade. É a coisa mais difícil do ponto de vista da análise desse texto, ao estudar os comentários bíblicos que falam sobre essa passagem, escolher qual autor seguir. Porque há uns, como Calvino, que dizem que não há mínima dúvida que esse aí não é João. Não é o apóstolo João, que é um outro discípulo, provavelmente um morador de Jerusalém, e que tinha acesso à casa de Anás, que, portanto, mantinha uma relação de convívio estreito com o sumo sacerdote. E outros dizem que esse é o apóstolo João. Eu não quero que nós gastemos tempo nisso. Basta nós ressaltarmos o fato de que esses dois discípulos tomaram uma decisão muito corajosa. Eles seguiram Jesus Cristo após o nosso Salvador ter sido preso pela polícia do templo e por soldados romanos. Então, Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e, por isso, conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. E aqui nós vemos, assim, de uma forma incipiente, bem en passant, e olha, eu vou lhe dizer, para chegar a uma conclusão como a que eu cheguei estudando esse texto, você tem que estar, assim, vivenciando bem a coisa para ressaltar a importância de um ponto. Que ponto é esse? A importância de nós termos fontes dentro da igreja, fontes da igreja nos mais diferentes setores da sociedade.
Por que eu digo isso? Porque o apóstolo Pedro só conseguiu chegar na casa do sumo sacerdote em razão desse amigo cristão que por ali podia transitar livremente. Bom, eu estou falando isso e assim, me lembro, quer dizer, estou falando sobre isso porque esse verso me remete para a minha experiência no Brasil, no mundo, na verdade, do ponto de vista do meu trabalho pastoral, missionário, de ativista. Porque eu tenho entrado em muitas regiões do mundo por meio dessa ponte que é o irmão na fé, que chegou primeiro em lugares onde eu desejo me fazer presente. Ano passado eu fiz uma viagem pelos 3 grandes bolsões de miséria do Brasil. Visitei as comunidades ribeirinhas do Pará, em seguida cruzei as cidades do sertão do Nordeste e visitei favelas da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Essa viagem só pôde ser feita porque em todos os lugares que eu tencionava visitar a fim de fazer o registro de imagem e compor, portanto, material do meu documentário, em todos esses lugares havia a presença de um cristão que gentilmente abriu a porta para que eu pudesse entrar. Essa capilaridade da igreja poderia ser muito mais bem utilizada por todos nós. Ao identificarmos a presença de irmãos na fé, dentro de instituições, comunidades, ambientes os mais diversos desse planeta, nós usarmos esses irmãos como, vamos assim dizer, ponte para penetrarmos nesses ambientes e ali fazermos a obra de Deus. Eu diria que eu tenho usado extensamente desse expediente. E nesse sentido, como eu sou devedor à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de fazer coisas nesse país que eu só pude levar a cabo em razão desses irmãos que abriram as portas para que eu entrasse em meios que desconhecia. Então, esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e, por isso, conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é a mensagem central do texto. O que o texto está tão somente ressaltando é que Pedro só pôde chegar no local onde se deu a primeira etapa do julgamento de Cristo em razão de um irmão ter facilitado esse acesso. Agora, você imagine se nós cristãos fôssemos mais unidos e usássemos em conjunto dessa capilaridade para entrarmos em bloco, repito, nas mais diferentes instituições, nas mais diferentes localidades, para ali levarmos o reino de Deus. Verso 16. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, ele permanece junto à porta, porque era necessário, usando aqui o linguajar do Rio de Janeiro, o linguajar popular, era necessário que esse outro discípulo, seja João ou um morador de Jerusalém, desenrolasse as coisas lá dentro da casa de Anás. Então Pedro está à porta e lá dentro um irmão conversando a fim de franquear o acesso do apóstolo Pedro à residência do sumo sacerdote. Então Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. E assim, então, Pedro, repito, corajosamente, está na casa do sumo sacerdote. Olha, por que eu digo corajosamente? Porque todos queriam a morte do Senhor Jesus. E era provável que aqueles que resistissem a essa prisão, a esse julgamento, essa condenação, tomassem o mesmo caminho que Cristo haveria de tomar.
E Pedro havia acabado de cometer um crime, pois o texto anterior a esse que estamos examinando hoje relata um incidente no qual o apóstolo Pedro saca de uma espada e fere a orelha de um servo do sumo sacerdote, um homem de nome Malco. Então ali está o apóstolo Pedro, diz o texto, na companhia do outro discípulo, dentro da casa de Anás. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro. A encarregada, por algum motivo, é levada a identificar Pedro como um discípulo de Cristo. A gente pode conjecturar se ela viu Pedro numa outra ocasião na companhia de Cristo, ou então o fato do discípulo ser cristão e, portanto, essa empregada acreditar que um outro cristão estava na companhia desse discípulo, cuja identidade, repito, não é identificada no Novo Testamento, mas, de qualquer maneira, por um motivo ou por outro, essa empregada vira-se para Pedro e faz a pergunta das perguntas. Uma das perguntas mais embaraçosas que poderiam ser feitas naquela madrugada. Você também não é um dos discípulos desse homem? Esse é o momento da grande prova, e por isso que eu digo que nós que fazemos parte da Igreja de Cristo e que ansiamos por ver aproximar-se da igreja pessoas que não conhecem a Cristo, precisamos, com equilíbrio, com sobriedade, com realismo, alertar as pessoas quanto ao fato de que essa caminhada com Cristo, nós nunca sabemos como termina. Tomamos o primeiro passo, mas seguir alguém cujos valores são tão antagônicos aos valores desse mundo, sempre haverá de representar um perigo à integridade emocional, espiritual e até mesmo física, implicando em não poucos casos em risco de morte. Pedro havia se associado a Cristo, entendera que a ele cabia, naquela noite, seguir a Cristo, estar ao seu lado no seu momento mais difícil, até que surge essa mulher, essa empregada, que faz a pergunta mais difícil que o apóstolo Pedro poderia receber naquela noite. Você também não é um dos discípulos desse homem? Aquele era o primeiro teste. Ele ser interpelado por uma empregada e responder com honestidade a sua questão. É claro que a notícia haveria de se espalhar pela casa de Anás, que estava presente um dos 11 discípulos, já que àquela altura Judas já havia abandonado a companhia de Cristo e dos demais apóstolos. Então, sem a mínima dúvida, se seguiria aquela questão inicial apresentada pela empregada, uma outra, que poderia perfeitamente ser feita por um soldado, por alguma autoridade religiosa
da Jerusalém daqueles dias. E o que cabia ao apóstolo Pedro fazer? Confiar na providência divina, dizer que era um discípulo de Cristo e que estava ali para fazer o desmentido, para declarar que nos 3 anos de convívio íntimo com Cristo, ele não viu o Senhor Jesus proclamar absolutamente nada contrário à vontade de Deus. Contudo, Pedro não passou pela prova. Faltou-lhe fé. Faltou-lhe coragem. Eu digo que em primeiro faltou fé, para em seguida dizer que em decorrência da ausência de fé faltou coragem, porque é sempre essa a ordem da decadência espiritual de um ser humano, de um homem e de uma mulher. Você perde de vista a lealdade de Deus, deixa no momento da prova de confiar na fidelidade divina e assim, portanto, é minada a virtude da coragem, que, como disse C.S. Lewis, é virtude central para a preservação de todas as demais virtudes no momento da mais alta prova. Porque sem a coragem, nós só somos leais a Cristo, lembrando as palavras de C.S. Lewis, quando as circunstâncias nos são convenientes. Pedro ali pôde divisar de uma forma concreta o risco de morte em decorrência da sua profissão de fé. Então ele respondeu para aquela empregada: não, não sou. Então, no decurso de talvez 1 hora, um pouco mais, o apóstolo Pedro causou 2 grandes estragos na causa do cristianismo. Em primeiro lugar, ao usar daquele zelo não orientado pela sabedoria, pelo amor, pela palavra de Deus, quando ele saca da espada e fere o servo do sumo sacerdote. É importante enfatizar o fato de que no Brasil de hoje, esse zelo sem entendimento tem causado severa destruição da imagem pública da igreja. São pessoas que, na ânsia de defenderem o cristianismo ou os valores do cristianismo, usam de meios que não são cristãos e fazendo, portanto, com que pessoas se exasperem e demonstrem cansaço, repulsa, até mesmo ódio, ao se depararem com um cristão apontando para a Bíblia e vociferando, acusando pessoas e exigindo que elas pratiquem aquilo em que elas não acreditam. Em seguida, o apóstolo Pedro, no momento da mais alta prova, nega o Senhor Jesus.
Quer dizer, no momento, ele emite uma nota, que o cristianismo era afeito à violência, que Jesus era o líder de uma nova versão dos zelotes, que o cristianismo estava, portanto, ligado ao avanço da sua causa mediante o uso de arma, que se tratava, portanto, de uma seita violenta. Por isso Jesus cura Malco. E uma lição eterna é deixada para a igreja. Como que muitas vezes Deus tem que desfazer o que a igreja fez. E, consequentemente, como que nos cabe, em não poucos momentos da história, dizer que o que foi feito pela instituição religiosa em nome de Cristo é oposto ao que Cristo orientaria a um discípulo seu fazer. Em seguida, o apóstolo Pedro nega o Senhor Jesus, emitindo uma outra nota, que além de violentos, os discípulos de Cristo eram homens desprovidos de fibra, covardes, que só sustentavam o seu relacionamento com Cristo e adesão aos valores de Cristo, enquanto isso não implicasse em risco de morte. E ele respondeu: não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. É muito difícil ler o verso 18, que fala de uma experiência literal. Nós estamos aqui de madrugada no inverno de Jerusalém. Eu já estive em Jerusalém no período do inverno e o frio é severo. Já houve anos em que no inverno Jerusalém ficou coberta de neve. Então não é à toa que esses homens são encontrados naquela madrugada de inverno se aquecendo diante de uma fogueira. Agora, tudo isso nos remete para as palavras de Cristo, anteriores a essa primeira negação do apóstolo Pedro, quando o Senhor Jesus falou que ele haveria de passar por uma prova, que as forças das trevas assediariam o apóstolo Pedro, e que Pedro não resistiria à prova, mas em razão, contudo, do ardente amor de Cristo por ele, ele seria ferido na batalha, mas não de modo mortal, porque Cristo haveria de soerguer o seu discípulo caído. Portanto, o que faltou ao apóstolo Pedro foi fazer pelo seu espírito o que ele estava literalmente fazendo pelo seu corpo. Naquele frio, na companhia dos algozes de Cristo, que é uma coisa que chama a nossa atenção, procurando se proteger do frio. Enquanto que na sua alma ocorria um processo oposto. Por não manter o seu coração aquecido com a palavra de Cristo, por não depender da graça de Deus para viver, por não confiar na providência divina, experimentando o processo, quer dizer, a ação progressiva do pecado, enregelando o seu coração.
Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. E Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Verso 19. Aqui João nos tira do que estava acontecendo do lado de fora da casa. Eles já estavam dentro da residência de Anás, mas não no lugar exato onde Anás se encontrava com Cristo. E o texto, portanto, descreve simultaneamente o que estava acontecendo dentro da casa e o que estava acontecendo do lado de fora da casa. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus. Então, observe aqui a autoridade religiosa máxima. É bem verdade que ele não era o sumo sacerdote daquele tempo, mas como ele já havia sido sumo sacerdote, ele continuava sendo considerado como tal. Portanto, nós podemos dizer que Anás era um sumo sacerdote emérito. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. É muito importante nesse sentido, repito, ressaltarmos o fato de que nós podemos manter relação com padres, bispos, teólogos, pastores que falam em nome de Deus sem jamais ter conhecido a Deus. Aqui está esse homem diante do Messias, da esperança de Israel, do Filho de Deus, do Verbo que se fez carne. E em vez de o encontrarmos como Maria, irmã de Marta e de Lázaro, aos pés de Cristo, o adorando, nós o encontramos estabelecendo diálogo com Cristo, a fim de extrair da boca de Jesus o que pudesse condená-lo. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Então, qual era a preocupação do sumo sacerdote Anás? Número 1, conhecer a extensão dos discípulos de Cristo, das pessoas que o Senhor Jesus havia conseguido reunir em torno de si, a fim de levar a cabo o seu projeto revolucionário. Quem faz parte hoje dessa quadrilha? Quantos vocês são? E em conexão a isso, o que os inspira? O que os move? Quais são seus pressupostos intelectuais? Em que vocês creem? O que os moveu a sair do norte do país e se dirigirem para Jerusalém a fim de afrontar a todos nós? Porque vocês não fazem outra coisa que não seja bater na gente, criticar o sumo sacerdote, o sinédrio, os anciãos, ofender os fariseus. Vocês são a raça terrível. Vocês estão querendo subverter a ordem, mobilizar pessoas para uma insurreição. Quantos vocês são? De onde surgiram esses homens? O que os sustenta? Que vocês pregam? Jesus lhe respondeu: nós estamos aqui por volta de 2 horas da madrugada, mais ou menos. Entre 1 da manhã, 3 da manhã, da madrugada de quinta para sexta-feira. Jesus foi morto na sexta-feira à tarde. Nós estamos aqui nas últimas horas da vida de Cristo. E aqui Cristo, repito, perante uma autoridade pública, religiosa de Israel, que o interrogava. Jesus lhe respondeu:
Olha a resposta de Cristo. Eu tenho falado francamente ao mundo. Eu tenho falado de modo claro, de modo objetivo, usando de franqueza. Não há uma duplicidade em mim. O que eu prego na sinagoga é o que eu prego no templo. E o que eu prego para os meus discípulos, quando estou a sós com eles. O conteúdo da minha mensagem é público. E pode ser checado por todos. Eu tenho falado francamente ao mundo. Tenho dito que eu creio, sem rodeios, sem reservas. Não há nenhuma intenção obscura. Não há tática diversionista ou cortina de fumaça na minha pregação. Eu digo com clareza aquilo que eu penso. Você já se viu numa situação assim? De ser acusado de pregar o que nunca pregou? De crer no que nunca acreditou? Você já se viu diante da experiência de ser objeto de acusações falsas, sem fundamento? Cristo se identificou com você na sua dor. Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei que essa era uma atividade central do ministério de Cristo, pregar a palavra de Deus. Então, se nós queremos, como igreja, andar nos passos de Cristo, nós devemos entender que ao lado do exercício do amor prático, da parábola do bom samaritano, nós temos também que a ele associar essa outra expressão do amor prático, que nos conduz a instruir seres humanos a fim de que eles conheçam a verdade. E Jesus, durante os seus 3 anos de vida pública, se dedicou ao ministério de ensino. Então, sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo. Ele pregava nos dois principais prédios. Ele tinha acesso a essas duas importantes instituições da cultura religiosa de Israel. Ele pregava nas sinagogas espalhadas pelo país, pela Palestina, e pregava em Jerusalém, no templo. Então, sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. Eu fui deliberadamente para aqueles locais onde ali estariam pessoas em condição de avaliar o conteúdo da minha mensagem. Não fiz nada em secreto. Minhas ideias foram tornadas públicas perante pessoas que poderiam usar daquilo que eu falava para me incriminar. Então, preguei no templo, preguei nas sinagogas, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Todas as minhas intenções, os meus propósitos, as minhas ideias foram tornados públicos, de modo que não dei início, nesses 3 anos de vida pública, à criação de uma seita.
mantida ideologicamente por uma pregação que, devido ao seu teor subversivo e contrário à palavra de Deus, não pode ser tornada pública. Aqui é o Senhor Jesus, portanto, diante de Anás se defendendo. O que mostra, portanto, que o amor cristão não é incompatível com, como é que eu poderia chamar? Com essa espécie de autodefesa verbal, que pode se harmonizar perfeitamente aquele espírito que faz com que a gente ofereça o outro lado da face. Não é incompatível você oferecer o outro lado da face com a defesa da justeza das suas ações. Então, observe que o Senhor Jesus não usa de violência. Ele não invoca a presença dos anjos, não amaldiçoa aqueles homens, nem estimula os seus discípulos a usarem de arma para protegê-lo. É o que vemos que ocorreu naquela noite inteira. Contudo, ele não deixa de fazer a sua defesa pessoal. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Isso aqui não é uma seita gnóstica. Por que o Senhor está perguntando para mim? Que declaração, que pergunta. Por que o Senhor está fazendo essa pergunta para mim? Se antes de me chamar para esse local, o Senhor poderia perfeitamente conversar com as centenas de pessoas que me ouviram, a fim de conhecer o conteúdo da minha pregação. Por que o Senhor está perguntando para mim? Em seguida, o Senhor Jesus declara no verso 21 ainda, parte B, pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Fale com eles. Faça uma acariação. Coloque um na frente do outro. Peça para eles repetirem o que eu preguei. Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eu hesito em dizer o que vou falar agora. Talvez nem seja sábio, prudente da minha parte mencioná-lo. Mas quando eu sou objeto das calúnias que são ditas a meu respeito nesse país, o meu desejo é dizer, perguntem aos membros da Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca o que eu penso. Pergunte a eles o que eu tenho pregado nessa igreja há cerca de 30 anos. Indague a Igreja Presbiteriana da Barra qual é o meu conceito sobre a inspiração da Bíblia, sobre a Trindade, sobre a morte sacrificial de Cristo, sobre a doutrina da expiação. Pergunte a essa igreja quais são os meus teólogos referência. Pergunte para essa igreja se alguma vez a igreja me viu envolvido com política partidária.
Pergunte a essa igreja se alguma vez eu proclamei teses comunistas, seja em retiro, em escola dominical ou no púlpito da igreja nos domingos. Pergunte para essa igreja se alguma vez eu estimulei a prática do aborto. E a mesma forma de argumentação, mesma forma de defesa eu poderia usar com relação a muitas outras instituições no Brasil, como a Igreja Presbiteriana Betânia em Niterói. Cheque os meus livros. Examine o que eu tenho falado nos congressos desse país inteiro. E não é à toa que as acusações são feitas. Mas eu jamais vi circulando nesse país edição de pregação minha, capaz de revelar que eu induzi pessoas ao erro. Eu temo a Deus. Então, por que o Senhor está perguntando para mim esse tipo de coisa? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Pergunte para essas pessoas. Envie carta para a Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca. Indague a ela sobre a doutrina do seu pastor. Que confissão de fé ele publicamente declara subscrever. Então pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Então procure judeus. Não preciso nem procurar os meus discípulos. Procurem pessoas que nunca tiveram um contato íntimo comigo. Procure pessoas que não acreditam em mim. Procure pessoas que discordam do que eu preguei, mas contudo pergunte para elas qual é o conteúdo da minha pregação. E se eu não fiz outra coisa na vida que não tenha sido tornar o Antigo Testamento mais claro, aprofundá-lo e revelar aquilo que ele só conseguiu revelar de uma forma embrionária. Não fiz outra coisa senão dizer que o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó é um pai de amor, de misericórdia e que perdoa os pecadores mediante arrependimento e fé por um ato de pura graça. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isto, Jesus se defende diante de Anás. Veja só, o seu objetivo não era convencer Anás da injustiça que estava em curso a fim de se evadir da cruz. O propósito de Cristo era somente estabelecer a verdade. Mas, quando Jesus disse isto, um dos guardas, um dos seguranças do sumo sacerdote, nós estamos aqui diante da instituição religiosa armada. Quando disse isto, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada. Deu-lhe uma bofetada. Qual é o nome disso? Qual é o nome técnico do que aconteceu ali? Veja, de um lado nós temos o relato histórico da paixão de Cristo, a narrativa da sua crucificação, do seu amor redentor, do seu propósito de nos redimir e passar pelos sofrimentos que ele teve que enfrentar. Agora, do outro lado, veja só, reconheço que não é tema central, não é o propósito prioritário de João, mas que não pode passar em branco. Por pessoas como você e eu, que por seguirmos a Jesus, tem que ter preocupação com a justiça. O que nós vemos aqui a tortura. Mais adiante, dentro de poucas horas, ele seria torturado severamente, a ponto de conseguirem fazer o seu corpo sangrar. Mas aqui nós estamos diante da tortura
praticada contra a vida de um inocente. Nós estamos aqui, portanto, diante de uma gravíssima violação de direito. E é de uma incoerência monumental uma pessoa olhar para uma passagem como essa e dizer: vejam como foram cruéis com Cristo. Vejam como que todo o processo foi falso, a acusação mentirosa, que ele só estava ali porque dinheiro de suborno foi usado, uma vez que aquelas autoridades compraram Judas Iscariotes. Ele não teve direito de defesa. E agora leva uma bufetada, que cena ridícula. Que mundo cruel, atrasado, como puderam fazer isso com o Filho de Deus? Agora, o que me causa perplexidade é como que nós podemos condenar uma atitude como essa no passado e não condenarmos esse tipo de atitude no presente. E não nos insurgirmos contra aqueles que estão praticando hoje o mesmo tipo de crime que foi praticado contra a vida do nosso Salvador. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É importante que você entenda a cabeça de um cristão que se torna militante dos direitos humanos. Porque muitas vezes nós vemos o cristão militante de direitos humanos preocupado com a prática de abuso de autoridade e se levantando contra todo aquele que usa do monopólio da força para a prática de violação de direito. Veja. Porque, historicamente, os grandes perpetradores de violação de direito foram justamente os agentes do poder público. Foi assim na Alemanha de Hitler. O Estado praticando gravíssimas, hediondas violações de direito. Foi assim no fascismo na Itália de Benito Mussolini. Foi assim nos países da antiga cortina de ferro, no período do stalinismo marxista. Nós precisamos entender que para vivermos em sociedade nós criamos esse monstro chamado Estado. Eu prefiro encontrar um leão na floresta a me deparar com esse monstro que Hobbes chamava de o Leviatã. Porque ele pode pegar você e lançá-lo numa prisão para você apodrecer lá dentro. Eu vivi essa experiência em 2013, quando policiais do batalhão de choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro prenderam meu filho em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ficou 5 anos respondendo na justiça. Passou uma noite preso. Tivemos que pagar fiança para tirá-lo da prisão. E a notícia se espalhou pelo Brasil que o filho do presidente de uma ONG, filiada à ONU, comprometida com o uso de meios pacíficos, fez parte de uma ação que visava desestabilizar o Estado brasileiro, que ele teria apedrejado a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que ele nunca fez. E saiu agora a decisão da juíza, faz 1 ano, dizendo que dos 13 acusados, 12 as provas não eram suficientes, mas no caso do meu filho Mateus, a sua inocência estava absolutamente atestada, porque houve imagens, havia jornalistas, pessoas filmaram a cena. Portanto, nós não podemos jamais permitir que o Estado
cruze essas fronteiras. Haja o arrepio da lei. Porque se você cair nas mãos dele, você não tem a quem apelar, exceto Deus. E aqui o Senhor Jesus leva essa bofetada do guarda, que vira-se para Cristo e diz: é assim que você fala com o sumo sacerdote? É assim que você fala com o sumo sacerdote? Agora você pare para pensar no nonsense completo da cena. Jesus estava ali injustamente, àquela altura preso, manietado, suborno, dinheiro de corrupção havia sido usado para que um dos 12 entregasse Jesus Cristo às autoridades públicas do seu tempo, para que ele fosse morto. O Senhor Jesus responde com sinceridade, honestidade e respeito às questões apresentadas por Anás. E o guarda dá-lhe uma bufetada e atribui a Cristo o que, na verdade, era o pecado praticado pelo próprio sumo sacerdote. E o impressionante, é assim que você fala com o sumo sacerdote? Pare para prestar atenção. É assim que você fala com o sumo sacerdote? O guarda havia dado um tapa na cara do vero sumo sacerdote. Olha como que a instituição religiosa pode nos cegar, nos enlouquecer, nos distanciar da verdade. Como que nós temos que vigiar? Aqui está um homem absolutamente cego. É assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu. Ele agora vira-se para o guarda. Se falei mal, dê testemunho do mal. Se eu falei alguma mentira, alguma inverdade, alguma heresia, se eu insultei o sumo sacerdote, por favor, diga para mim qual é o meu erro. Testemunhe do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Por que você está me batendo? Irmãos queridos, se você me perguntasse hoje, Antônio, o que o distancia do movimento evangélico brasileiro? A impressão que eu tenho é que nós achamos que o resultado do cristianismo, quer dizer, a grande consequência prática, ética, moral do contato com Cristo, é você não ter um amante, não usar drogas, não fumar cigarro, não ingerir bebida alcoólica. O que mais? Pagar seus impostos, cantar no coral, frequentar a escola dominical, participar dos cultos de domingo. Amigo, enquanto pessoas estão sendo trucidadas, enquanto tiro de fuzil arranca tampão da cabeça de criança em favela, enquanto cerca de 800 mil brasileiros vivem em regime de campo de concentração no sistema prisional. Quer dizer, viver num país no qual 63 milhões de pessoas vivem com R$450 por mês.
27 milhões se mantêm com R$ 157 por mês. Dos quase 68 milhões que receberam o auxílio emergencial, 36% declaram que o auxílio emergencial foi a sua única fonte de renda no ano passado. O que eu estou lhe dizendo é o seguinte, que nós temos que nos preocupar com a família. Nós temos que nos preocupar também, há um lugar para isso, com aquilo que ingerimos, para a forma como administramos a nossa sexualidade. Não vou dizer que não haja uma ética sexual nas Sagradas Escrituras, mas o que nós não podemos é olhar para uma passagem como essa, que nos leva a condenar o que foi feito contra a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não condenarmos o que é feito hoje contra a vida de número incontável de seres humanos, que estão nas mãos desse monstro, que tem poder para acusar injustamente, prender e matar. Por isso que no Antigo Testamento, nós encontramos passagens como essa aqui, do livro do profeta Amós. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4 não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Isso faz parte das suas preocupações éticas? É claro que todos nós temos muita preocupação com o culto. E nos impressionamos quando vemos um estádio lotado de jovens, durante 5 horas cantando sem parar, suas camisas encharcadas de suor. E ao contemplarmos a pirotecnia, o uso de equipamento de última geração, somos levados a declarar: o avivamento chegou. Mas aí, o profeta se levanta e diz: eu odeio e desprezo as suas festas e com suas reuniões solenes, não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Verso 24. Então Anás o enviou amarrado. A instituição religiosa amarrou Jesus à presença de Caifás, o sumo sacerdote, desse sim, no pleno exercício do cargo. Irmãos, eu estou aqui para dizer que o texto faz uma descrição do caminho da cruz, daquilo que é chamado de paixão de Cristo, e todo o sofrimento que ele teve que enfrentar a fim de nos redimir dos nossos pecados. Agora, observem, eu peço a maturidade de todos que estão me ouvindo nesse país. Nós estamos aqui diante do processo legal do diabo, do inferno, do totalitarismo. Isso aqui é o antiprocesso civilizatório.
E o que eu estou querendo dizer é que, repito, se nós abominamos o que foi feito com Cristo, nós devemos ser abominados com o que é feito com Cristo hoje, porque a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus encarna a dor do injustiçado, de modo que quando nós socorremos a Ele, socorremos a Cristo. E aí então, João sai da casa de Anás e agora volta para o apóstolo Pedro, dentro do pátio da casa, mas do lado de fora da residência. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Madrugada, inverno em Jerusalém, frio severo, está ali o apóstolo Pedro, próximo de uma fogueira. Então, lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Você não tem contato com ele? Você não é amigo dele? Pode ter rolado coisa do tipo: nós recebemos informação que você tem relação com ele. O seu jeito de falar, o seu sotaque, denota que você é da Galileia. Tem gente que o viu na companhia dele. Você também não é um dos discípulos dele? E ele negou e disse: não, não sou. O que aconteceu com Pedro é que ele se aventurou a fazer algo para o qual não estava preparado. Ele foi bem na decisão, na intenção de seguir a Jesus, para estar ao seu lado no seu sofrimento. Mas ainda não havia amadurecido o suficiente para enfrentar as provas que surgem no caminho de uma vida de obediência a Deus. Ele negou e disse: não, não sou. O que lhe cabia fazer? Calúnias estão sendo ditas dentro dessa casa contra uma pessoa inocente. Eu não verei o meu amigo ser achincalhado e acusado levianamente, sem defendê-lo, ainda que isto me custe a vida. Sim, eu sou amigo dele. Eu conheço. Sei das suas intenções. Estão querendo matá-lo por inveja. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, uma pessoa ligada a alguém que havia sido ferido pela igreja. Olha o estrago que a igreja faz quando fere uma pessoa. Ao ferir essa pessoa, ela acaba ferindo todos aqueles que mantêm contato com essa mesma pessoa. Olha o que o zelo burro é capaz de fazer. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? A noite era escura, mas deu para perceber que quem agrediu o meu parente foi você. De novo Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. E aí Deus usa o galo como profeta, a fim de lembrar ao seu servo que ele havia agido com imprudência, que ele não se conhecia o suficiente, que seu amor não era tão profundo quanto ele imaginava, e levando assim a guardar lições eternas. Eu penso que Pedro guardou 2 lições daquela noite. Uma delas é o caminho da decadência espiritual. Você peca uma vez, depois peca uma segunda vez, aí o coração vai se tornando progressivamente sensível até o ponto que você não é mais
vulnerável ao Espírito Santo. Não é mais capaz de sentir a pecaminosidade do pecado. Ele ali percebeu, talvez aquela imagem da fogueira tenha ficado na sua memória para todo sempre. Que para não negarmos a Cristo, nós temos que manter o nosso coração aquecido pela palavra. Não nos esquecermos da palavra de Cristo jamais. Talvez ali certamente Pedro aprendeu uma outra preciosa lição. A de não se aventurar a fazer algo para Cristo, sem que esteja espiritualmente preparado. E certamente ao se lembrar desse parente, olha que coisa decepcionante. Você é seguidor dele e tentou matar um parente meu. Anos depois, já idoso, Pedro escreveu a seguinte coisa, para a qual gostaria de chamar a sua atenção nessa noite, nessa manhã. Ele diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, eu estou com minha Bíblia, não estou com a minha Bíblia que eu leio lá em casa, que é toda anotada. Aqui, deixe-me ver. 1 Pedro. Olha aqui, capítulo 3, verso 13. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aí talvez você esteja pensando assim, mas Antônio, ele negou a Cristo literalmente. O que significa hoje reproduzir o mesmo comportamento do apóstolo Pedro? Eu diria o seguinte, você nega a Cristo quando é mais fiel ao que quer que seja do que a Cristo. Você nega a Cristo quando vê ser imputado à sua fé o que é incompatível com o Evangelho e não sai em defesa da pureza do Evangelho. Quando você não fica do lado de Cristo contra todos, por temor de deixar de ser aceito, de perder amigos, da sua reputação cair em descrédito. O que é certo é que cedo ou tarde essa fé será provada. E pessoas perguntarão se somos discípulos dele e se defendemos aquilo que ele ensina. E em não poucas ocasiões, essa confissão de fé nos expõe a selar o nosso testemunho com sangue. Que Deus nos conceda graça para que o nosso amor por Ele seja
tão ardente, a ponto de confessarmos publicamente, sejam quais forem as consequências, a nossa ligação visceral com Ele e erguermos a voz contra a injustiça, de modo que ninguém seja acusado, esbofeteado, preso e morto injustamente perante os nossos olhos. Essa é a igreja que Deus quer ver nascer nesse país. Uma igreja que professa Cristo e que defende a justiça do reino de Cristo. Vamos orar? Pai Santo, te agradecemos por esse retorno ao primeiro século, pelo texto nos ter remetido para o jardim do Getsêmani, para o Monte das Oliveiras, o Vale de Cedron, para aquela noite de inverno, Senhor, onde o Filho de Deus, por amor a nós, teve que enfrentar o inferno. Nós te agradecemos, Pai Santo, por essa resolução, fruto do amor ardente de Cristo pela sua igreja. Pedimos a Ti que toda e qualquer espécie de injustiça nos cause repugnância e nos leve a defender a justiça e o direito. E que professemos a nossa fé em Cristo. O Cristo revelado pelos evangelhos. Ainda que isso expõe as nossas vidas às mais diferentes espécies de morte. Que tu encontres nesse país, na nossa geração, uma igreja verdadeira. E que olhemos para Pedro e aprendamos com seus erros. Que tu nos ajudes a desconfiar de nós mesmos. Dependermos mais da sua graça do que da nossa força pessoal. E compreendermos, Senhor, que estamos numa batalha espiritual contra as hostes do inferno e que precisamos estar sempre vestidos da nossa armadura completa e numa atitude de fé, dependendo da Tua graça para viver. Senhor amado, amplie as preocupações éticas dessa igreja. Ajuda essa igreja a se preocupar com o capítulo 18 do Evangelho de João, com o que houve na casa de Anás. Ajude a nossa igreja a ouvir a voz dos profetas do Antigo Testamento que condenaram a injustiça, a violência, o derramamento de sangue, a opressão praticada contra a vida do necessitado. Que haja simetria de caráter em nós, Senhor. Que não abracemos essa ética que pode ser praticada até mesmo por não regenerados, Senhor. Que vivamos o sobrenatural, a ética que só pode ser praticada pelo nascido de novo. Em nome de Jesus. Senhor, assim oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém.